Oi, boa tarde. Boa tarde, Sofia. Vamos começar com o webinar de hoje, que é sobre a consulta da medicina estética e os tratamentos mais procurados na consulta da medicina estética. Seguinte. Então, a medicina estética é uma prática médico-cirúrgica que aplica as técnicas necessárias para a restauração, manutenção e promoção da estética, saúde e bem-estar. Então, é uma ciência quanto uma disciplina, mas também é uma arte. É a parte artística da medicina. Está crescendo internacionalmente devido à alta demanda da população em geral por essas técnicas e procedimentos de rejuvenescimento não cirúrgicos. Atualmente, os pacientes preferem as técnicas não cirúrgicas em comparativa com as técnicas cirúrgicas. Seguinte, por favor. Então, a diferença dos pacientes das outras especialidades médicas, o perfil do paciente da medicina estética é a diapositiva seguinte, por favor. La anterior. La del medio. Essa. Então, o perfil do paciente vai ser diferente comparado com o perfil das outras especialidades médicas que nós estamos acostumados quando trabalhamos no hospital. O foco não será no diagnóstico e o tratamento da doença, mas no aprimoramento de alguns aspectos relacionados à beleza. Esta disciplina não procura substituir a cirurgia estética, mas tem uma relação de sinergia. Por exemplo, no tratamento do lábio, o aumento do tamanho pode ser realizado com uma prótese por meio de uma queiloplastia cirúrgica ou um aumento do lábio por meio de um preenchimento com o hialurônico, por exemplo. No tratamento do sorriso gengival, pode ser tratado com um alongamento cirúrgico do lábio ou de uma forma menos invasiva com tratamento com toxina botulínica ou com preenchimento de ácido hialurônico. Seguinte. Então, as grandes diferenças da medicina estética com a cirurgia estética são o uso das técnicas não invasivas ou minimamente invasivas, uso da anestesia tópica ou local, não se utiliza anestesia geral, são práticas ambulatoriais. Quer dizer que o paciente vem para a consulta, nós fazemos o tratamento e o paciente pode continuar com uma vida diária sem problema e sem limitação da vida diária ou com um menor tempo de recuperação. A cada dia há um aumento, há uma demanda maior por terapias rápidas e indolores com resultados naturais e mais mensuráveis. E por isso que as práticas da medicina estética têm um maior peso no momento da eleição do paciente por a medicina estética ou a cirurgia estética. Seguinte. Então, as vantagens e desvantagens da medicina estética. Como vantagem, temos que tem uma grande demanda social, cresce mesmo com crise econômica, tem uma perda da estigmatização e normalização do uso deste tipo de técnicas, que isto é muito importante, porque temos pacientes que têm menos vergonha de falar que eles se fizeram uma técnica da medicina estética. Devido à alta demanda, há mais médicos que estão engajados neste setor, tem um aumento também da oferta formativa, com um nível cada vez mais elevado, mais estruturado e específico. Não é, por exemplo, aqui na Espanha, não é uma formação do MIR, uma especialização médica, mas os mestrados são cada vez mais estruturados e com uma maior qualidade formativa. E também tem uma grande capacidade de autorregulação no setor. Como desvantagens, tem que a atividade ocorre na esfera privada, não podemos fazer ainda procedimentos estéticos no âmbito público.
tem a dificuldade em se estabelecer como especialidade, o que eu estava falando antes, tem uma inexistência das práticas hospitalárias, falta de formação específica, estruturada via MIR, aqui na Espanha, tem uma intrusão extraprofissional muito importante. A medicina estética é enriquecida pela sua abordagem multidisciplinar, mas existem grupos não médicos ou grupos sem regulamentação específica. Por exemplo, nos Estados Unidos e na Inglaterra, o equipo de enfermeria são habilitados legalmente para praticar procedimentos de preenchimento, por exemplo, com ácido hialurônico, mas aqui na Espanha e no resto da Europa não são habilitados legalmente para fazer esse tipo de procedimentos, igualmente que os profissionais odontólogos, que eles tampouco são habilitados, pelo menos aqui na Espanha, para fazer este tipo de procedimentos, mas igualmente eles fazem. Então, temos uma competência desleal e ilegal de profissionais e não profissionais sanitários que realizam estes procedimentos médico-estéticos. E a publicidade e a utilização de técnicas de marketing que não tenham em conta a deontologia ou a ética do ato médico. Seguinte. Então, como eu estava falando, os tratamentos em consulta de medicina estética aumentaram cerca de uns 60% desde o 2019, em comparativa com os procedimentos da cirurgia estética. Seguinte. Então, o que eu estava falando, o procedimento mais demandado na consulta da medicina estética é a toxina botulínica, depois os preenchimentos com ácido hialurônico, depois a depilação do velo capilar, a liposucção não cirúrgica, as terapias de manchas, o fotorrejuvenescimento, peelings também para tratar manchas, microdermoabrasão, técnicas de lifting não cirúrgico, ou lifting líquido, etc. Seguinte. Então, que tratamentos iremos realizar nas práticas do curso? Seguinte. Vamos a realizar o Botox no terço superior, o Botox para bruxismo, para hiperidrose, preenchimentos com ácido hialurônico, como recheio facial, em olheiras, massas do rosto, nariz, lábios, mesoterapia tanto facial como corporal, PRP facial, que é o plasma rico em plaquetas, também práticas básicas da tricologia, porque para isso existe um mestrado específico de tricologia e transplante capilar, tensionamento com fios, IPL, carboxiterapia, radiofrequência, peeling, dermapen, ecografia facial, entre outros. Seguinte. Então, para começar a falar do tratamento mais demandado na consulta da medicina estética, que é a utilização da toxina botulínica. Faço um breve comentário introdutivo que o primeiro uso cosmético possível com a toxina botulínica foi em 1992, onde a parelha dos Carruters, eles relataram que as injeções da toxina botulínica melhoraram as rugas das pés de galinha em pacientes tratados com toxina para estrabismos. Então, eles começaram a fazer experimentos não somente na área das pés de galinha, mas também na testa e no entrecélio. Então, como funciona a toxina? A toxina vai atuar a nível da terminal pré-sináptico da junção neuromuscular, onde se liga de forma irreversível e impede a liberação da acetilcolina e, portanto, não atinge o receptor nicotínico muscular. Como resultado final, não há um encolhimento muscular. Se não há encolhimento muscular, não há produção das rugas.
o efeito geralmente começa entre umas 24 e 72 horas e costuma durar entre 4 a 5 meses, que é quando nós falamos que o paciente tem que fazer de novo a toxina. Geralmente fazemos cada 6 meses. Mas, com o passar das semanas, novos botões sinápticos são criados, que é o fenômeno conhecido como sprouting. De tal forma que, aos 6 meses, o terminal pré-sináptico se renova completamente e os músculos recuperam o tom anterior. E por isso que é importante falar para nossos pacientes, que o tratamento com toxina botulínica é um tratamento reversível, que não é um tratamento definitivo. E se o paciente quer continuar com o efeito da toxina, tem que repetir de novo esse tratamento aos 6 meses aproximadamente. Seguinte. Então, isto é importante. A aprovação das diferentes toxinas foi o seguinte: o Botox. O Botox aqui na Espanha é utilizado no âmbito hospitalar e a Vistabel utilizado para o âmbito na medicina estética, que ele foi aprovado, foi o primeiro marca da toxina aprovada pela FDA, que é Food and Drug Administration, dos Estados Unidos. Depois foi aprovada a Dysport, que a Dysport também é a marca utilizada no ambiente hospitalar, e a Salur é a marca que é utilizada no âmbito da medicina estética, e Vocotur foi a última marca aprovada pela FDA como tratamento da toxina em medicina estética. Então, as três marcas que são aprovadas para seu uso na medicina estética são Vistabel, Asalur e Vocotur. E quando a gente pergunta qual é a melhor, todas as toxinas demonstraram ser melhores do que o placebo para melhorar as rugas, mas nenhum provou ser melhor do que o outro. Seguinte. Então, os tratamentos da toxina, como eu falei no princípio, constituem os 37% das consultas na medicina estética. Geralmente, o tratamento inicial para muitos pacientes, que é um tratamento bom, que eu sempre falo para meus pacientes que é um bom tratamento porque não incha o rosto, nem voluminiza, mas é bem colocado, consegue-se um efeito de bom rosto, que com um aspecto mais relaxado, sem perder a expressividade. Ainda na atualidade, temos muitos pacientes que eles acham que a toxina botulínica pode inchar o rosto, ou voluminizar o rosto, ou acham que a toxina botulínica é o que as pessoas se colocaram no lábio e os seus lábios ficaram muito inchados. Então todavia temos que explicar para nossos pacientes que a toxina não enche o rosto nem voluminiza, mas vai produzir um aspecto mais relaxado, sem perder a expressividade. O resultado de várias aparições o que eu estava falando, de várias aparições de personalidades famosas e da reação da sua aparência exagerada, produziu mais o rumo que o tratamento dos pacientes tem tomado e o outro. Atualmente, existe uma tendência a buscar um aspecto visual despreocupado, natural, fresco, como se estivessem mantendo com um pouco as expressões. O que eu falava, com a toxina vamos conseguir um aspecto mais relaxado do rosto do paciente, sem voluminizar o rosto. Seguinte. Então, como é o tratamento com a toxina? A toxina é injetada em doses muito pequenas, onde há rugas de expressão que aparecem no rosto, como efeito da contração dos músculos faciais. Atualmente, a aprovação para o uso da toxina botulínica na medicina estética são somente em 3 áreas, que são na testa, entre as sobrancelhas e os pés de galinha.
O resto de tratamentos que fazemos com a toxina botulínica são tratamentos off-label, quer dizer que são tratamentos que não têm a aprovação legal para ser utilizados, mas na consulta nós os realizamos. Então, podemos utilizar a toxina para tirar as rugas da testa, entre as sobrancelhas e os pés de galinha. É o seguinte, uma vez falado da toxina botulínica, que é o tratamento mais demandado na consulta, o segundo tratamento mais demandado na consulta são os tratamentos de preenchimento com ácido hialurônico. Mas, assim como a toxina é um neuromodulador, o ácido hialurônico é um polissacarídeo linear composto por várias unidades disacáridas idênticas. É um material de enchimento mais comumente utilizado e sua ação é conhecida pela adicionar volume e fornecer hidratação, que não tem nada a ver com a toxina que produz um relaxamento muscular. Seguinte. Então, dentro da área, ou dentro do mercado, temos vários ácidos hialurônicos, dependendo das casas comerciais, e também dentro das casas comerciais, vamos ter vários ácidos hialurônicos diferentes, dependendo o uso que nós queramos dar na prática da medicina estética. Por exemplo, temos hialurônicos mais suaves para tratamento de rugas suaves ou simplesmente uma hidratação de lábios. Ou temos hialurônicos mais duros, mais densos, para fazer um enchimento de maçã do arco mandibular, por exemplo. Seguinte. Eu gostaria de falar deste ácido hialurônico em particular, que é o único produto no mercado criado especificamente para olheiras. E é o único produto autorizado para colocação em olheiras. O que eu quero dizer com isto? Podemos utilizar outros hialurônicos nas olheiras, mas se nós temos alguma complicação, legalmente, este é o único produto que nós podemos utilizar nas olheiras. É um produto suave, que tem um 70% de ácido hialurônico reticulado e um 30% de ácido hialurônico não reticulado. Tem uma duração média de uns 9 a 12 meses e a profundidade da injeção vai ser profundo no supraperióstico. Seguinte. Então, aqui temos outra casa comercial, que é o Allergan, que é a mesma casa comercial da marca Botox ou Vistabel, da toxina botulínica. E eles também têm diferentes ácidos hialurônicos, que vão de mais suaves a mais densos para dar uma hidratação no rosto ou para dar volume e enchimentos. Seguinte. Aqui temos outra casa comercial, que é a Mers, que é uma casa alemã, que tem também dois hialurônicos específicos para lábios, que são Lips Contour e Lips Shape. Seguinte. Depois tem outra casa comercial que é Restylane, que é de Galderma, que também eles têm uma linha, que é a linha rosa, que é uma linha lips para os lábios. Seguinte. Então, para fazer um tratamento com ácido hialurônico, primeiro temos que conhecer o processo de envelhecimento da nosso paciente. Sabemos que quando a pele é jovem, é lisa e elástica, temos uma grande quantidade de ácido hialurônico, mas à medida em que o organismo envelhece, este vai desaparecendo, levando consigo toda a harmonização facial. Então, nós temos que saber que a harmonização facial, para fazer o tratamento do rosto do nosso paciente,
devemos conhecer os câmbios não somente na pele de nosso paciente, mas também o remodelado ósseo, o desbalance muscular que tem nosso paciente, o volume perdido, com o volume gorduroso superficiais e profundos, como assim também a laxitude cutânea. Seguinte. Então, por exemplo, para o tratamento do remodelado ou harmonização facial, temos diferentes técnicas que vai depender do laboratório e também do médico. Cada médico estético tem sua própria técnica e é por isso a importância das práticas do mestrado, conhecer as diferentes técnicas que existem na medicina estética, onde cada médico tem uma técnica própria, mas todos vamos a alcançar o mesmo objetivo. Então, ao momento de fazer o tratamento na consulta da medicina estética, temos que conhecer não somente o processo de envelhecimento de nosso paciente, mas também devemos selecionar o produto e a reticulação do produto, que eu estava falando antes. Devemos selecionar se queremos utilizar um produto suave para fazer simplesmente uma hidratação, ou um produto mais denso, mais duro, para fazer um enchimento. Devemos também escolher o material a ser utilizado, se vamos utilizar uma cânula ou uma agulha. Devemos selecionar a técnica a ser executada e, como sempre, devemos ter um conhecimento da anatomia facial. Seguinte. Então, por exemplo, se nós vamos aplicar uma técnica para enchimento das maçãs do rosto, podemos utilizar uma técnica com cânula ou uma técnica com agulha, mas sempre devemos saber que a técnica, para utilizar esta técnica, devemos utilizar um ácido hialurônico de alta reticulação, que quero dizer, um ácido hialurônico que seja duro, para ser colocado no osso e assim fazer uma voluminização da massa do rosto do nosso paciente. Seguinte. Por exemplo, para tratamento de fossa temporal, temos duas técnicas. Essa técnica é uma técnica com agulha, que fazemos a 90 graus, e depositamos o produto diretamente na superfície do osso, mas também temos outra técnica que é com cânula, onde vamos fazer um depósito mais superficial do produto, e assim evitamos também as complicações de lesão arterial com agulha nessa fossa temporal. Seguinte. Por exemplo, para voluminização do queixo, uma técnica muito simples que é diretamente uma colocação perpendicular da agulha. E para isso, devemos também utilizar um ácido hialurônico de alta reticulação, o ácido hialurônico duro, para ser colocado sobre o osso. Seguinte. Por exemplo, outro tratamento muito demandado é o tratamento da dobra e o dos lábios. Que para tratamento dos lábios, nós, dependendo da anatomia de nosso paciente, qual é o desejo de nosso paciente, se ela ou ele quer somente uma hidratação, um perfilado ou uma voluminização do lábio, dependendo disso, vai depender o ácido hialurônico que nós vamos a utilizar para realizar o tratamento. Se vamos ou queremos fazer somente uma hidratação dos lábios, então vamos a utilizar um hialurônico de baixo peso molecular, de baixa reticulação, para dar ou aportar somente hidratação desses lábios. Mas se nós queremos realizar um Russian Lips, lábios russos, ou voluminizar os lábios de nosso paciente, então vamos a utilizar, por exemplo, um hialurônico de alta reticulação
para dar volume a esses lábios. E para isso existem infinitas técnicas que podem ser realizadas com agulha ou com cânula. Seguinte. Por exemplo, a rinomodelação é uma técnica mais de preenchimento, de enchimento mais avançada. Temos que ter muito cuidado com essa técnica, porque aqui temos vasos terminais nas salas nasais, então temos muito risco de produzir uma necrose do ala nasal. Então, temos que ter muito cuidado ao momento do tratamento de uma rinomodelação e também ser conscientes quais narizes são possíveis de fazer uma rinomodelação com ácido hialurônico e quais são esses pacientes que vão precisar uma cirurgia. Por exemplo, para uma desviação do tabique, é uma indicação cirúrgica, mas, por exemplo, se queremos levantar a pontinha nasal, podemos utilizar o ácido hialurônico. Seguinte. Então, a quem se destina o tratamento com ácido hialurônico? O preenchimento com hialurônico pretende reduzir ou eliminar rugas e cicatrizes, por exemplo, pacientes que nós já tratamos com toxina botulínica no epitélio ou nos pés de galinha e ainda eles continuam com uma ruga muito marcada, que são rugas estáticas, porque eles não fizeram o tratamento preventivo com a toxina botulínica. Então, depois do tratamento com toxina botulínica, nós podemos realizar um preenchimento com hialurônico para melhorar essa pele das peles de galinha, por exemplo. Também vamos utilizar o hialurônico para fazer um preenchimento e dar volume no rosto, como eu falei, nas maçãs, no queixo, no arco mandibular, e também para remodelar a anatomia, como, por exemplo, uma rinomodelação. Mas temos que ter em conta que para o tratamento das rugas dinâmicas, que são essas rugas que aparecem com os movimentos, essas linhas verticais entre as sobrancelhas ou as horizontais na testa, ou as rugas do canto externo do olho, a toxina botulínica é o tratamento mais recomendado, porque a causa dessas rugas dinâmicas é a contração muscular. Então, primeiro devemos relaxar o músculo e depois valorar a necessidade ou não de realizar um preenchimento com ácido hialurônico. Seguinte. Outro tratamento muito demandado na consulta depois da toxina botulínica e dos preenchimentos com hialurônico é o lifting líquido com hidroxiapatita de cálcio. O lifting, o lifting não cirúrgico, nós podemos realizar na consulta de medicina estética com fios ou com hidroxiapatita de cálcio. Mas, na atualidade, a hidroxiapatita é muito mais utilizada que os fios. A hidroxiapatita, a diferença do ácido hialurônico, é um indutor de colagênio por estimulação do fibroblasto. O produto apresenta as microesferas da hidroxiapatita de cálcio e um gel veicular da carboximetilcelulose que me permite poder distribuir o produto na pele de nosso paciente. Então, este produto tem uma ação dupla. Por um lado, tem um efeito imediato voluminizador, graças a esse gel de carboximetilcelulose, e por outro, tem um efeito tardio de estimulação dos fibroblastos. Como nós sabemos, a produção do colagênio demora aproximadamente umas 3, 4 semanas. E depois, esse colagênio tem que madurar e demora também aproximadamente uns 2 a 3 meses. Então, o efeito final do lifting líquido vai ser observar
aos 3 meses do realizado o tratamento. Nós sempre devemos explicar isso para nosso paciente, para esse paciente não ser impaciente e esperar os resultados finais. Por outro lado, como a hidroxiapatita de cálcio, ela melhora e produz uma estimulação do colagênio, uma produção do colagênio, então vai a melhorar ou vai produzir um lifting, mas também vai melhorar a qualidade da pele. E o Radies é a marca mais conhecida e a marca mais antiga, que tem mais também estudos clínicos na prática clínica. O seguinte. Então, aqui podemos observar um resultado com hidroxiapatita de cálcio, onde se aplicou hidroxiapatita para fazer um lift líquido no terço meio e um terço inferior, melhorando as dobras de nosso paciente, como também melhorando a definição do terço inferior e do arco mandibular de nosso paciente, além de melhorar a qualidade da pele desse paciente. O seguinte, para valorar esse resultado, devemos esperar uns 3, 4 meses aproximadamente, e o resultado tem uma duração de uns 18 meses, mais ou menos. Outro tratamento também muito demandado na prática da medicina estética é a mesoterapia facial, que a diferença dos tratamentos anteriores, a mesoterapia vai a melhorar, o objetivo da mesoterapia é melhorar a qualidade da pele. Ela não vai a modificar a contração muscular, nem tampouco vai a dar volume ou enchimento facial. A mesoterapia consiste na injeção intradérmica, minimamente invasiva, de substâncias farmacológicas diretamente na região a ser tratada. Essas substâncias podem ser vitamina A, eu vou falar depois, mas, então, o objetivo da mesoterapia, pois é tratar a celulite, a gordura localizada, quando realizamos mesoterapia corporal, alopecia na mesoterapia capilar, por exemplo, é muito utilizada a mesoterapia capilar depois do tratamento da injerto capilar, também para tratamento das rugas finas e como tratamento da flacidez da pele. E o resultado ou o efeito final da mesoterapia é uma pele firme, luminosa e hidratada. Como eu estava falando, não, a mesoterapia não vai dar volume no rosto de nosso paciente, nem tampouco vai alterar a musculatura de nosso paciente, mas simplesmente vai a melhorar a qualidade da pele. É muito demandada nesses pacientes que têm essa pele apagada, um cor cetrino. Então, o tratamento de mesoterapia é uma boa indicação. Seguinte. Então, isso. Quais são os medicamentos que podem se utilizar para fazer uma mesoterapia? Aqui, o grande protagonista é o ácido hialurônico, que a diferença do hialurônico que eu falei anteriormente é aqui um ácido hialurônico não reticulado. O que quero dizer com isso? É um ácido hialurônico líquido. O hialurônico que nós utilizamos para fazer os enchimentos, um hialurônico reticulado, que é um tipo Shell. Mas o hialurônico para fazer a mesoterapia são hialurônicos não reticulados, que são líquidos. Então, esses hialurônicos não vão a dar volume no rosto de nosso paciente. Mas também podemos utilizar vitaminas, vitamina A, B, C, E, K, coenzimas, minerais e ácidos nucleicos,
todos eles visam hidratar a pele em profundidade e favorecer a redução das rugas e flacidez, graças à estimulação da produção natural do colagênio e elastina no rosto. A escolha do medicamento dependerá das cicatrizes, das características do paciente e do objetivo que o médico deseja alcançar. Se nós queremos conseguir um tensionamento, por exemplo, do rosto de nosso paciente para tratar a flacidez, vamos a utilizar silício, por exemplo. Se nós queremos dar um aspecto mais juvenil, ou aportar maior luminosidade, vamos utilizar vitamina C, por exemplo, e também, como eu falei, o ácido hialurônico não reticulado. Seguinte, por favor. Também, que eu não falei e não tinha a diapositiva aqui, perdão, o anterior, por favor. O melhor produto para ser utilizado como mesoterapia facial é o PRP, que é o plasma rico em plaquetas, que é o tratamento que mais benefícios vai dar no rosto de nosso paciente e que é o único tratamento de mesoterapia que tem resultados efetivos e que tem evidência científica de bons resultados na prática clínica. Então, o PRP é a utilização da plaqueta de nosso paciente, que podem ser utilizadas tanto no rosto, como para também tratamento de cicatrizes, e também para um PRP capilar, especialmente, como falei, em pacientes que se fizeram um enxerto capilar. Agora, sim, seguinte, por favor. O seguinte. Então, aqui está. O que eu estava falando, temos mesoterapia com vitaminas para revitalizar e tonificar a pele desde a primeira sessão. Vai ser recomendada para o tratamento do envelhecimento cutâneo ou em pacientes jovens de mais ou menos 30 anos, que comecem a apresentar os primeiros sinais do passagem do tempo, e em pacientes idosos como complemento de outros procedimentos. A mesoterapia com ácido hialurônico, o plasma rico em plaquetas, que eu comentei, que eu estava falando agora, e também a mesoterapia reafirmante, que pode ser utilizada tanto a nível facial como a nível corporal. Seguinte. Então, a escolha de nosso paciente é o mais importante da prática clínica. Geralmente, como eu falei ao princípio, vamos a tratar adultos saudáveis, sem patologias crônicas graves, no momento em que vão se submeter ao tratamento estético. E devemos ter em conta os critérios de exclusão de pacientes no momento da tratar na medicina estética, que são uma infecção e inflamação aguda na área do implante, doenças autoimunes ou do tecido conjuntivo, doenças do colagênio, que são ativas, período de gravidez e amamentação, pacientes imunocomprometidos sem controle médico prévio, implantes anteriores não reabsorvíveis, e isto é muito importante, os pacientes com biopolímeros, poliacrilamida, silicone, não podem ser tratados. Pacientes com fios no período não reabsortivo e doença mental descontrolada ou grave também contraindica fazer o tratamento médico-estético. Seguinte. Então, devemos sempre, antes de fazer o tratamento, devemos fazer uma análise facial para fazer um diagnóstico geral de nosso paciente e, com isso,
fazer uma programação dos tratamentos que vamos realizar em nosso paciente ao longo do tempo. Também devemos considerar a idade, o sexo, a raça, a expressão e a personalidade de nosso paciente, se é um paciente que gesticula muito ou não, os hábitos de vida, se é um paciente que tem muita exposição ao sol, se é um paciente fumador, a ocupação ou profissão, se é um paciente que é ator ou não, e etc. Outros também aspectos como a forma e as especificidades do rosto de nosso paciente. Seguinte, como eu falei, temos diferentes maneiras de diagnosticar a nosso paciente em terços ou em quintos. Seguinte. E uma vez que nós fizemos o análise de nosso paciente, depois vamos a escolher a técnica para ser utilizada, que pode ser a técnica de retrotraçamento, punção seriada, a técnica do fan, o ventilador, técnicas lineares, técnicas de cruzamento, dependendo do tratamento que vamos realizar. Seguinte. E listo. Então, sempre antes de tratar ou antes de qualquer consulta na medicina estética, devemos valorar e escolher adequadamente a nosso paciente, fazer um diagnóstico integral, dependendo da anatomia de nosso paciente, valorar quais são suas necessidades e quais são os aspectos que nós, como médicos estéticos, consideramos a tratar. Uma vez realizado isso, devemos fazer a escolha do produto a utilizar e depois a escolha da técnica e os materiais que vamos a utilizar para fazer esse tratamento. Sabemos que a melhor forma de aprender é a prática e por isso no curso temos uma semana inteira de práticas intensivas presenciais em Madrid com nós, como eu falei, para conhecer quais são as diferentes práticas na medicina estética, as diferentes técnicas que existem na medicina para você conhecer essas técnicas e poder praticar em pacientes reais. Seguinte. Então, obrigado pela sua atenção. Eu espero que seja de utilidade esse webinar. Qualquer pergunta ou consulta que você tiver, pode consultar tanto pela página do Abna ou pelo Instagram, ou pode me consultar também no meu Instagram personal. Não sei se tem alguma pergunta. Ire, não sei se... Então, se não tem perguntas... No parece. yo creo que no. ¿Qué cerramos? Vale, terminamos. Vale, muy bien. Obrigado pela sua atenção e até a próxima. Tchau, tchau.